Pessoal, me diga uma coisa, a opinião de vocês aí. Por que que os fariseus não compreendiam os ensinamentos de Jesus? Qual o motivo que eles não entendiam os ensinamentos de Jesus? O que que levava eles a ignorar aquilo que Jesus estava mostrando? Porque Jesus não simplesmente falava, Jesus mostrava, Jesus usou até mesmo uma atitude com uma certa falsidade que eles mesmos trouxeram até Jesus para mostrar para eles a respeito do amor de Deus, da bondade, da longanimidade de Deus. Quando lá no livro de João, João 8, fala a respeito da mulher, a mulher adúltera. Vê que ali Jesus estava no templo orando e se retirou um pouco e trouxeram aquela mulher adúltera, os fariseus trouxeram aquela mulher adulta, apanhada no próprio ato, adulterando, e trouxeram ela para Jesus. A intenção deles, meus irmãos, não era fazer justiça, a intenção deles era colocar Jesus numa situação de dificuldade. Aí trouxeram a mulher. Mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. O que que o senhor diz? Hein? Eu não entendo, né, irmãos? As pessoas, assim, os grandes pregadores do evangelho naquela época, digamos assim, os pregadores da palavra de Deus, vieram tentar Jesus. Não era para eles ter ciência de quem era Jesus, pela posição deles, pela posição espiritual, pela posição material deles. Irmãos, eles viviam a vida inteira estudando a palavra de Deus. E aí aquilo que Jesus disse: se vocês creem em mim como diz as Escrituras, é como diz as Escrituras, não é de qualquer jeito, é como a Escritura está falando. Então observe, irmãos, que trouxeram aquela mulher para tentar, né? Tentar Jesus, né? Naquela situação, para ver se ele condenava ela ou não, para acharem algum erro nele. E Jesus simplesmente usou ali, irmãos, desse fato para mostrar para eles amor e misericórdia. Porque quando todo mundo condenava a mulher, Jesus ficou tranquilo na dele. Somente ele é quem tinha poder e autoridade para condenar aquela mulher, porque só ele ali que não tinha pecado. E como eles insistiam: Senhor, e aí, o que o senhor disse? Ele falou: olha, é fácil. Na verdade, a lei de Moisés manda que ela tem que ser apedrejada. Então vamos fazer o seguinte: aquele de vocês que não tem nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aquele que não tem nenhum pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aí está registrado lá no livro de João, né? João capítulo 8. Eu não sei se é antes ou é depois que vem a cura do cego de nascença, não é? Eu sei que 2 episódios Jesus usou para mostrar para os fariseus e para os pecadores, porque você vai observar lá na Bíblia, se não me engano bem no início, diz que se ajuntaram a Jesus, quando ele foi ali para o templo, se ajuntaram a eles muitos publicanos e pecadores. Aliás, muitos fariseus e pecadores, não é publicano, eu sempre lembro do publicano Zaqueu. Muitos fariseus e pecadores se ajuntaram para ouvir a Jesus. Não é? Estava ali aquela multidão querendo ouvir Jesus, né? Era um sábado. E eles querendo ouvir Jesus, e aí trouxeram aquela mulher, os fariseus querendo roubar o brilho de Jesus, querendo roubar a credibilidade, né? A credibilidade de Jesus, eles querendo roubar, trouxeram aquela mulher. Sei lá onde que acharam a mulher. Já é um grande erro que trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem, né? Porque lá na lei de Moisés fala que os 2 têm que ser apedrejados. Os 2, tá? Não é só a mulher adúltera, não. É o homem também. E existe
uma série de questões até chegar ao ponto do apedrejamento. Vai ser julgado, vai ser analisado os fatos, ver realmente o que aconteceu e tem que trazer o homem também. Não é só a mulher. Vocês entendem que eles queriam mesmo arrumar uma armadilha para Jesus? E Jesus vai falar, não, vamos resolver isso logo. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Seja o primeiro. Eu queria saber o que Jesus falou para aquela mulher depois. Porque aí todo mundo foi saindo, né? Porque todo mundo teve a consciência, né? Quem é que não tem a consciência pesada, irmão? Hein? Fala aí, você que está assistindo. Você não tem a consciência pesada, não? Será que você dorme assim? Ah, eu sou um anjo, eu sou um anjo de candura. Nunca fiz nada de errado. Nunca na minha vida. Nem um trisquinho assim. Nunca errei. Né? Isso que Jesus disse para eles. Aí cada um foi analisar a si mesmo, né? Como diz a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Depois, toma desse pão, toma desse cálice. Examine-se o homem a si mesmo. A única pessoa que tem o direito e o dever de te julgar é você. Você, se você te julgar, você vai se consertar e não vai ser condenado. A Bíblia diz, aliás, a Bíblia diz que você não vai ser repreendido pelo Senhor. Não vai ser repreendido. Se você se consertar, você não vai ser repreendido. Né? Aí, irmãos, observa que Jesus estava mostrando para eles, no meu entendimento, Jesus passou a explicar para eles qual era o significado do ministério de Jesus. Do ministério de Jesus. Qual era o significado do ministério de Jesus? Que era isso, irmão. Meus irmãos, era amor, bondade, misericórdia, paciência, né? Longanimidade. O ministério de Jesus sempre foi baseado nisso. Aí Jesus já começou a pregar para eles. Jesus começou a falar com eles, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Por que Jesus falou que ele era o bom pastor? Porque aqueles homens que trouxeram a mulher para ser apedrejada, eles sendo os líderes da igreja, eles eram os primeiros que tinham que cuidar dela. Cuidar dela, cuidar do homem que adulterou com ela, não é simplesmente não, pecou, vai ser apedrejado. Não, eles como pastores da igreja é que tinham o dever de cuidar dela. E Jesus falou, ó, todos que vieram antes de mim são ladrão, são salteadores, né? Esse dia eu ouvi uma moça falando e me chamou muita atenção. Às vezes nós somos muito ignorantes, graças a Deus que Deus ele é bom, misericórdia de Deus é infinita. E às vezes, ainda ontem eu escutei uma mulher pregando, uma bênção de pregadora, tá? Uma bênção de pregadora. Mas ela pregando, falando que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas não foi isso que Jesus falou lá não, Jesus não falou do diabo não. Jesus estava falando dos pastores, da liderança da igreja. Jesus estava falando daqueles que só usam dos irmãos para tirar a lã, para tirar o dinheiro, para tirar em benefício próprio. Mas não dá a vida pelas ovelhas. Né? Isso que Jesus está falando. Jesus falou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? Aí Jesus falou assim, o Pai me ama porque eu dou a vida pelas ovelhas que são do Pai. Jesus disse assim, olha, o Pai me ama porque eu dou. Ninguém tira de mim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Por isso o Pai me ama. Eu dou a minha vida e torno a tomar ela de volta. Porque esse poder recebi do meu Pai. Irmãos, o ministério de Jesus foi tremendo. Tremendo. Eu não sei como que os fariseus não observavam isso. Eu não sei como que os pecadores naquela época, a maioria, né? Como hoje as pessoas não conseguem entender o amor de Deus por ele. Não conseguem entender a misericórdia e a compaixão que Deus tem pela tua vida. O que será que Jesus falou para aquela mulher? Porque na Bíblia está registrado assim, Jesus falou com ela, vá em paz e não peques mais para que não te aconteça algo ainda pior. Eu acho que aquela mulher, quando ela tinha o desejo de novo, um desejo lascivo de novo, ela lembrava, opa, Jesus falou para eu ir em paz e não pecar mais. Irmão, batalha até sangrar para não pecar. Batalha para você não pecar. A escolha é tua de não pecar. Mesmo se sangrar, mas não peca não.
Porque o pecado tira você da presença de Deus. Amém? Peca não, não peca. Deus te abençoe.